E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula, né, de morfologia. Agora vamos falar sobre substantivo. O substantivo, pessoal, é aquela classe morfológica junto com o verbo, que são núcleos, né, para tudo, né? O substantivo é como se fosse um deus da língua portuguesa. Tudo gira em torno dele, tudo praticamente, né? Até o próprio verbo tem relação com o substantivo, para você ter ideia. Então, o que é um substantivo? Substantivo, você já sabe, né, que é uma classe morfológica variável, né? Uma classe morfológica variável. Eu expliquei o que é variável, quer dizer que ela pode modificar, né? Ela pode ir do singular para o plural, do feminino para o masculino, né? E o substantivo, o conceito dele é dar nome, né? Ele é chamado de nomeador, como está escrito aqui, ó. Nomeador, nome ou então designador. Ele é responsável por dar nome a seres, coisas, sentimentos, qualidade ou então algum tipo de ação, viu? Aí tem aquela divisão, né, entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Vou falar isso lá na frente para você. Mas entenda que qual é o conceito de substantivo? Ele dá nome, né? Ele designa o nome, ele nomeia alguma coisa, né? Seja conceito concreto ou conceito abstrato, né? Qual a função sintática desse substantivo? O substantivo, né, os gramáticos costumam dizer que ele desempenha a função sintática de núcleo das funções, né? O que é isso? Quer dizer que ele pode ser tudo na língua portuguesa, né? Ele pode ter função sintática de sujeito, de predicativo, de complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto e vocativo. Então ele tem todas essas funções sintáticas aí. Praticamente todas as funções sintáticas da língua portuguesa, exceção a parte de predicativo, predicação verbal, somente, viu? Mas o restante ele desempenha todas essas funções sintáticas, viu? E como eu disse, né, ele chama de nome, nomeador e designador. Bora entender esses dois exemplos aqui, ó. Só para você entender a força do substantivo aqui, ó. Olha lá, ó. Eu comprei 3 lindas casas de praia. Ora, você vai entender que lá na análise sintática, quem compra, compra alguma coisa, né? Temos aqui um verbo transitivo direto. E 3 lindas casas aqui é chamado de objeto direto. Agora, todo objeto direto temos o núcleo, né? Quem é o núcleo desse complemento verbal? É a palavra casa, que é o substantivo. Então, o substantivo casa está desempenhando a função sintática de núcleo do objeto direto. Ele é o núcleo do objeto direto. Olha o outro exemplo. 3 lindas casas de praia foram compradas por mim. O que é que foram compradas por mim? 3 lindas casas de praia. Aqui agora, pessoal, temos o chamado sujeito simples paciente. Agora, o núcleo desse sujeito é a palavra casa, que é o substantivo. É o núcleo desse contexto. Beleza? E outra coisa, né? Perceba que a palavra 3 tem relação com casa, a palavra lindas tem relação com casa e a expressão de praia tem relação com casa. Isso é chamado de sintagma nominal, onde temos vários termos tendo relação com o substantivo casas, com um único substantivo. Eu vou explicar isso lá em análise sintática, que o que é sintagma nominal. Mas já adiantando para vocês, sintagma nominal é quando temos vários vocábulos tendo relação com a única palavra, que essa palavra será substantivo, viu? Então, lindas, 3 e de praia tem relação com o substantivo casas. Por isso que ele é chamado de núcleo, né? Que é a palavra mais importante dessa função sintática todinha que eu grifei aí. Então, fique tranquilo. Lá na frente eu vou explicar mais sobre isso, viu? Aí temos os tipos de substantivo, né? Isso daqui é de boa para você entender. Só saiba a diferença. E não cai tanto não, gente. De cair mesmo é só a diferença entre substantivo concreto ou abstrato. E pronto, viu? O que é um substantivo primitivo? É aquele que não vai apresentar afixo. Se você não estudou processo de formação das palavras, saiba que afixo é dividido em duas partes. É dividido entre prefixo
prefixo, prefixo ou sufixo. Prefixo ou sufixo, viu? O que é um prefixo? É uma parte da palavra que vem antes do radical. O que é sufixo? É a parte da composição que vem depois do radical. Então, o substantivo primitivo, ele não vai apresentar nem tanto prefixo nem sufixo. Olha o exemplo aqui, ó, pedra e água. Perceba, gente, que pedra e água não é derivada de nenhuma outra palavra, viu? Já o substantivo derivado é diferente, né? O derivado, ele funciona assim, ó. É aquele substantivo que vai apresentar tanto prefixo quanto sufixo, né? Se eu falo pedra, o derivado de pedra pode ser pedreiro, como vocês podem ver aqui, ó. Isso daqui é chamado de sufixo. E o radical aqui é pedre. Chamado de radical. Esse R ficou feio, mas tá beleza. Deixa eu consertar que tem um tique. Chamado de radical. Pronto. Chamado de radical. Outro exemplo, ó. Aguaceiro. Se eu dividir a palavra água, aguaceiro, fica o radical água e o sufixo ceiro. O sufixo ceiro. Então temos aí uma palavra, um substantivo derivado, né? Tem vários tipos de derivações. Tem derivação regressiva, derivação parasintética, derivação imprópria, né? Que eu expliquei na aula anterior de artigo. Mas, para sua prova, o que mais cai é a derivação imprópria, viu? Então, temos aí um substantivo derivado, aquele que vai apresentar um afixo, né? Temos o substantivo simples, né? É o que apresenta apenas um radical, né? O que é radical? É a raiz da palavra. Quando eu falo caixa, o radical de caixa é caixe. Água, o radical de água é só retirar isso aqui e fica, né? Só apresenta um radical em cada um aqui, né? Já o composto vai acrescentar mais um, né? O substantivo composto é um substantivo que terá mais de um radical. Se eu falo caixa mais água, eu posso juntar essas duas palavras aqui e formar uma palavra só. Aí fica caixa d'água. Temos dois radicais aqui agora formando uma palavra só. Aí temos um substantivo composto. Temos o substantivo comum, pessoal. O substantivo comum é aquele que se refere a seres de uma espécie, né? De forma genérica, né? Ou seja, que serve para todo mundo. Se eu falo homem, cidade, bairro. Existe mais de homem no planeta. Existe mais de uma cidade no planeta. E existe mais de um bairro no mundo, né? Na cidade, né? Agora, quando falar de substantivo próprio, é aquele que se refere a seres de uma espécie, mas de forma particular, né? Ou seja, de forma própria daquele ser, né? Uma característica própria. É um nome próprio daquela palavra, daquele ser ali. E sempre começa com letra maiúscula, viu? Não esqueça. Exemplo, ó. Um exemplo de homem. Nome próprio, Carlos. Aqui agora já é nome próprio. Um nome próprio para a cidade, Feira de Santana. Só existe uma cidade aqui na Bahia chamada Feira de Santana, né? Onde moramos, né? Não sei se você está assistindo esse vídeo de outro estado. Mas, por exemplo, se eu falo Salvador, só existe uma cidade aqui no Brasil chamada Salvador. Fortaleza, só existe uma cidade chamada Fortaleza. Então é um nome próprio, viu? Um bairro, Feira de Santana aqui tem um bairro chamado Rua Nova. Esse Rua Nova só existe em Feira de Santana, né? Só existe um bairro em Feira de Santana chamado Rua Nova, né? Mas aqui em Feira tem aqueles negócios, né? Mochila 1, mochila 2. Mas aí tá dando um nome. E eu tô dizendo qual é o tipo de mochila. Mochila 1, mochila 2, né? Temos o bairro da Conceição 1, Conceição 2. Aí se eu disse qual é o tipo de Conceição, aí é um nome próprio também, viu? Tá servindo tanto para os dois e pode, pessoal. E não existe somente um Alisson no mundo, né?
mas só existe um Alisson com a minha característica, que sou eu. Como vai existir uma Amanda com a própria característica dela, um Ricardo com a característica própria dele, né? Uma Josiane com a característica própria dela. Então, embora seja, esse nome pode ser para mais de uma pessoa, mas cada pessoa tem sua característica, por isso é chamado de nome próprio, viu? Agora chegou a briga, né? Substantivo concreto para substantivo abstrato. Substantivo abstrato, né? É tudo aquilo, gente, que envolve uma ação, qualidade, sentimento, ou então uma condição, né? Por exemplo, beijo é uma ação, é um substantivo abstrato. Pera aí, Alisson. Como assim substantivo abstrato? Como eu estou vendo ali o beijo, mas você não está vendo o beijo. Você está vendo, são dois lábios se tocando, formando uma única ação, que é o ato de beijar, viu? Um exemplo, se eu falo, o chute do jogador saiu torto. Chute é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Muita gente vai dizer que é concreto, mas aí é abstrato, sabe por quê? Eu estou dizendo que ali é o movimento do pé da pessoa em direção à bola, viu? Então é uma ação, é um substantivo abstrato de ação, né? Amor é um substantivo abstrato também, né? Tristeza, substantivo abstrato. E essa perguntinha aqui que é muito interessante, né? Personagem, pessoal, é substantivo concreto ou abstrato? Algumas pessoas já sabem, né? Mas outras sentem dúvidas ainda. Ó, por exemplo, você nunca verá o Hulk quebrando tudo na Getúlio Vargas, ou então o Homem-Aranha salvando uma mocinha em defesa de um assalto. Você nunca verá isso na vida, né? Mas ali, gente, é substantivo concreto. A resposta aí é concreta. Sabe por quê? É um personagem. A gramática diz o seguinte, que todo personagem, seja ele bíblico, personagem de desenho, de filme, inanimado, aqueles contos de fadas, tudo isso daí é substantivo concreto, viu? Aí tem aquela discussãozinha, né? As pessoas perguntam se Deus é substantivo concreto ou substantivo abstrato. É substantivo concreto. Mas você nunca tocou em Deus, você nunca ouviu, você nunca o ouviu também. Eu estou falando isso no campo da gramática, eu não estou entrando em questão religiosa, não. É substantivo concreto, gente, porque Deus é um personagem, né? Tanto da Bíblia, então de qualquer outro tipo de religião. Ele é um personagem, então é um substantivo concreto, viu? E o que é substantivo abstrato? Substantivo abstrato é tudo aquilo que você pode ouvir, ver ou então tocar. Por exemplo, o carro eu vejo, toco, posso ouvir também, né? Casa também. Cachorro, eu posso tocar no cachorro, posso ver o cachorro. Já a música, eu não posso tocar e nem ver, mas eu ouço, então é um substantivo concreto. O filme, eu posso ouvi-lo ou então assisti-lo, né? Assistir a ele. Então aí temos um substantivo concreto também, viu? Então substantivo concreto, leva o seu coraçãozinho essas três regrinhas, ó. Tudo aquilo que eu ouço, vejo ou então eu toco, tranquilo? E por último, né? E não menos importante, temos o substantivo de sentido coletivo, pessoal. É aquele substantivo que vai representar um grupo de seres, né? Eu não sei se já faz muito tempo, né? Isso aí é assunto de, acho que é a segunda série ou a terceira, onde diz o seguinte, qual é o coletivo de peixe, cardume, tem quadrilha, que é o coletivo de grupo de ladrões, né? Tem arquipélago, que é o grupo de ilhas, matilha. Então, isso daqui não cai muito em prova, não. Se você for fazer um concurso de nível fundamental, ou então de prefeitura, a possibilidade de cair é grande. Mas, concurso de nível médio, de carreira estadual, ou então federal, seja ele superior em nível médio, não cai muito, não. Eu nunca encontrei questões sobre isso, né? Mas caso caia, né? Já sabe, tem uma tabelinha na internet, né? Depois eu posso mandar para vocês, né? No grupo. Sobre isso daí.
sobre os tipos de substantivo coletivo, né? Mas é bem de boa. Aí, a única coisa difícil é que é muito grande, são vários tipos de substantivos coletivos. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não tem não. Então é só isso, gente, que eu queria falar pra você, né? Acabei falando muita coisa também. Mas deu pra abordar o resumão de substantivo aqui. Eu não quero que você saiba literalmente não o que é um substantivo. Só quero que você acerte o X na alternativa certa, né? E aprenda o que é um substantivo, só saber identificar ali é um substantivo e pronto. Que é o que cai mais em prova. A banca grifa o termo e pergunta se é um substantivo, um artigo, um numeral, um pronome, viu? Então, próxima aula a gente aborda adjetivo, tranquilo? Estarei aguardando vocês lá. Tchau, tchau.